Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 34 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio com todos aqueles que estudam ou trabalham na produção musical. E como não é novidade, esse canal é dirigido por você. E sendo assim, atendendo aos pedidos dos inscritos, hoje iremos estudar sobre um erro muito comum ao gravar um vocal, que é o efeito de aproximidade. Mas antes de iniciarmos, eu quero deixar registrado os meus sinceros agradecimentos à família do áudio que tem me prestigiado com os incentivos e provas de amizade, seja através dos e-mails, seja através dos comentários aí embaixo, ou deixando aquele seu joinha que demonstra que eu estou no caminho certo dos estudo. A toda a família do áudio, o meu sincero muito obrigado. E se você ainda não faz parte dessa família, se inscreva para que assim junto possamos desvendar esse maravilhoso mundo das produções musicais. E dito isso, vamos ao tema de hoje. Mas por aqui ser um canal de estudo do áudio, antes de entrarmos no foco do assunto, eu vou fazer algumas ponderações sobre o tema para que fique bem entendida a matéria. Como nós sabemos, na nossa vida diária, acontece que temos aqueles dias que levantamos da cama com um problema na cabeça ou com a dor de cabeça e temos uma gravação de um vocal para fazer. E envolvido assim nas nossas atribuições internas, deixamos a vez de estar atento a pormenores no processo de gravação. E ao escutar o áudio do vocal captado, acabamos por deparar com um problema, o efeito de proximidade. E esse é o nosso tema de hoje. E para aqueles que não sabem o que é efeito de proximidade, ele se processa quando o vocalista se move enquanto canta. Ora ele fica perto demais, ora ele se afasta, ou seja, variando a distância entre o diafragma do microfone, e com isso o que vai acontecer? Em consequência desse vai e vem, acaba por afetar a banda de frequência dos graves abaixo de 100 Hz. E numa proporção de 16 dB. E por aqui ser um canal de estudo, aqueles que quiserem se aprofundar mais no assunto, basta estudar a lei de compensação do gradiente de pressão mais a lei do quadrado inverso. Eu não vou entrar no mérito assim muito técnico da coisa, eu vou fazer a coisa assim de uma forma bem simplificada para que você entenda de uma forma bem simples. O que acontece? Quando se fabrica um microfone, o diafragma ele é colocado de forma que existe, logicamente, uma compensação entre as diferentes pressões impostas pelo som. Lógico que isso, em sua maior intensidade, acontece nas altas frequências. E, a grosso modo, a proximidade da boca do vocalista do diafragma, o que acontece? Impõe uma pressão tamanha, porque ele chega bem perto, lógico que o som vai chegar ali de uma forma bem... a fonte vai chegar bem em cima do captador. Então, quer dizer, com isso vai haver uma pressão muito grande. E com isso vai haver o quê? Um deslocamento do diafragma do seu eixo natural, causando um aumento na área das frequências graves. Se você quiser, você faça uma experiência, Pega o microfone, pega a sua boca, cante de longe, depois chegue bem perto, cantando da mesma intensidade, cante bem perto e você vai sentir esse efeito na sua realidade. E como você pode observar, eu tentei explicar de uma forma bem simplificada, mas esse assunto é muito mais complexo do que isso, senhores. Pensa que é assim tão fácil. Eu botei assim de uma forma mais simples para que todos entendam. E cada família do áudio queira entrar mais profundamente nessa matéria, basta solicitar, logicamente, que a gente faz aqui. Mas, a grosso modo, como eu expliquei, é isso. Então, resumindo, como o foco do estudo de hoje não é a técnica desse fluxo de sinal, mas sim como sanar o problema, nesse caso vamos nos focar somente nessa área. A primeira coisa que nós devemos sempre ter na cabeça é a prevenção, e isso se consegue em primeiro plano alertando o vocalista de ficar dançando na frente do microfone, porque logicamente que isso vai causar essa problemática. Eu sei que muitas vezes isso pode até causar um mal-estar entre você e o vocalista. Nesse caso, a melhor opção é colocar um pop filter, pois assim você cria assim uma barreira, que impede o vocalista de chegar muito próximo do microfone, além de filtrar todo o ar, que possa bater diretamente sobre o diafragma. O pop filter também ele filtra, certas palavras que tem assim aquele assobio, E com isso você vai diminuir não só o problema da proximidade, como outros. Você também pode comprar um microfone com recurso interno de corte de frequência abaixo de 80 Hz. Mas esses são microfones muito caros, como é o caso do Shure SM7B. Uma outra técnica que você pode usar também, finalizando essa parte de prevenção, é fazer o seguinte. Você pega o sinal fonte lá do vocalista e divide ele em dois. Sendo que um lado será enviado a um EQ
com somente as frequências altas. E o outro lado inserido, um compressor multibanda. E ele vai ser configurado para atenuar as altas frequências quando passar de certo ponto. É uma forma também de você conseguir contornar o problema. Dito isso, vamos então entrar na fase após gravação, como se já tivesse lá com erro e você tem que corrigir isso. E nesse ponto, para uma melhor compreensão didática e prática, eu vou usar aqui como DAW o Sonar Platino, mas todos os procedimentos que eu vou demonstrar aqui têm a mesma eficácia, seja a DAW de sua preferência, seja o Pro Tools, Nuendo, Cubase, Soundforge, StudioOne e etc. Bem, antes eu vou deixar registrado que essa voz aqui, ela não contém esse problema. Como eu estou gravando rápido, eu estou uma semana muito ocupado, ainda estou com uma gripe muito forte, então eu vou simular que aqui tenha o problema. Então eu vou fazer o seguinte: se você já gravou, existe esse problema, como eu falei, esse problema acontece aonde? Nas áreas de 80 Hz para baixo. Então simplesmente você vai inserir um filtro, né, um EQ, vou botar aqui um mono, colocar aqui um mono, e vai cortar, vou botar isso aqui no meio, e vai fazer o seguinte: cortar tudo até 80 Hz para baixo. Chega aqui em 80 e simplesmente você corta. E você vai ouvir, logicamente, vai botar o cantor lá, ó. Foi você que me traiu. Na verdade, foi você que me iludiu. Então, senhores, notem que eu não causou aqui nenhum problema a voz desse cantor. Mas caso isso aconteça, aí esse processo não será viável, logicamente. Nós vamos passar então para uma segunda técnica para resolver isso. Deixando claro, caso essa técnica é bem simples, não resolva. Então, para agilizar, eu já botei aqui um compressor. Os senhores usarão o compressor de sua preferência, que seja multibanda. E eu falei que a tônica da proximidade ali naquele caso, né, supondo, era em 80. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte: venho até aqui, boto em 80 Hz. Essa é a primeira. A segunda, por causa de que, se a tônica é 80, sabe que tem os harmônicos. Então, a outra será em aonde? Em 240. Eu chego aqui e boto 240. E a outra será onde? Em 480. Então, essa compressão aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um ataque bem rápido. Então, eu vou diminuir aqui, ó. Vou dar um ataque bem rapidinho, um ataque. E vou deixar o release em médio. A segunda, eu já vou dar um ataque já fazendo o seguinte: vou deixar um pouco maior nesse harmônico aqui. E a outra, eu vou chegar e vou deixando passar um pouquinho, bastante. Deixei baixar bastante. Então, você vai fazendo isso de forma decrescente. Vem com caindo, caindo até o ataque mais rápido, que é a tônica. Feito isso, pronto. Todo o processo estará safo. O que eu vou fazer agora o quê? Vou ver o som, ó. Foi você que me traiu. Na verdade, foi você Vem no outro. que me iludiu. Um transmode. Sempre em busca de seus sonhos, ilusões e fantasias. Hoje eu Agora teria que dar um ganho, já que eu diminuí. Foi você que me traiu. Na verdade, E dessa forma eu consigo sanar o problema. Devo relembrar que todo esse processo aqui, senhores, não é para efeito criativo, nada. Ele só tem um teor de limpeza do áudio. Só isso. E após essa limpeza, você logicamente que vai editar o áudio, né, de forma corriqueira. Com as compressões normais, equalizações normais. Isso aqui faz parte daquela primeira fase, que é a limpeza. Bom, creio que não seja necessário eu continuar falando, pois a base do estudo já está aqui concluída. Sendo assim, um forte abraço a toda essa minha família do áudio e até o nosso próximo encontro, querendo Deus.